Boa tarde. Boa tarde? Boa tarde, muito bem. Agradecer a fala da professora que nos presenteou aí com algumas ideias muito bacanas, pensar um pouco esse universo da educação numa cidade mirim é uma experiência fantástica mesmo. Acho bem importante a gente entender um pouco mais desse cenário. Bom, queria convidar vocês, então, como a gente falou um pouquinho, comentei um pouco sobre esse trabalho que a gente desenvolve frente à educação, né? A gente já foi apresentado, agradecer mais uma vez. Por um acaso, agora que eu vi que eu estou na foto com a mesma camisa que eu estou hoje, né? Devia ter escolhido uma foto diferente, olha lá. Que legal. Muito bem. Eu falei, só tem essa camisa. Vou falar a próxima vez, vou falar para o pessoal do Pente, um salário maior ali, para uma camisa nova. Não, me falaram que eu vou ganhar uma camisa igual a de vocês. Aí. Então, na próxima eu ponho... Isso, né, Clícia? Bom, na próxima eu vou usar uma foto com a camisa nova que eu ganhei. Muito bem. Então, tem um pouquinho aí da minha história, um pouco do que eu já fiz. Em termos de origem, a professora ficou falando de Lauro de Freitas. Eu morei em Salvador, então eu sinto uma saudade quando a gente pensa nessas situações, né? Eu sou um paulista baianado, né? E vim parar em Curitiba 7 anos atrás para trabalhar com educação, para pensar a educação, junto com muitos dos professores que a gente conhece todo dia em sala de aula. Então, acabei trabalhando em faculdade de educação, uma delas lá da Universidade Federal da Bahia. Vivi algumas experiências muito bacanas, tanto nos cursos de pedagogia, quanto nos cursos de licenciatura. Passei por diversos estados aí, talvez Roraima e só, que eu não fui. Então, eu já circulei um pouquinho, mas se tiver alguém de Roraima aqui que quiser me convidar, eu vou. Tá bom? Muito bem. E aí, também um dos especialistas aí da revista Nova Escola, na área de matemática. Então, tenho uma bagagem aí na construção do time de autores da Nova Escola. Foi um privilégio fazer parte desse time e poder integrar toda essa turma aí que trouxe um monte de informação para vários professores que não têm acesso a isso no Brasil. Bom, ponto importante para a gente começar a nossa fala. Pensar essa base, né, pensar esse ensino dentro do universo da escola privada. Para a gente poder começar a pensar um pouquinho, eu queria começar pensando, tá, o documento está aí, e agora? E agora? O documento está aí, Fundamental 1, Educação Infantil Fundamental 1 e 2, homologado em dezembro de 2017, em dezembro de 2018, documento homologado do ensino médio. Tá, e agora? Por que é tão importante, se a gente for pensar, por que é tão importante pensar e discutir a base? Alguém tem alguma indicação? Por que a importância desse documento? Ela vai unificar. Essa palavra é muito boa, unificar. Como é seu nome, Pro? Cristina, muito bom. Quem mais? Por quê? Por que eu tenho que pensar sobre a base? Ela vai nortear, ela vai unificar, ela vai nortear. O que mais que ela vai fazer? Eu posso fazer o que eu quiser na minha escola? Não. Ah, ok. Então, a outra palavra importante que apareceu aqui foi um padrão. A gente começar a pensar, o que mais que a base vai trazer? Quem falou ali? Eu escurei. Aí, estabelecer diretrizes, muito bem, para a gente poder pensar o rumo que essa educação vai tomar. O que mais? Os objetivos a serem alcançados. Aí vem um ponto bem importante. De tudo isso que vocês falaram, no Brasil nós já tivemos muitos outros documentos que faziam também isso. E qual que é a diferença desses documentos anteriores para o que a gente tem hoje com a base, com a BNCC? Qual que é a diferença disso? Aí, de novo, reforço a minha pergunta. Por que eu tenho que pensar na BNCC? Há dúvida. Não sei. Fizeram um furdunço lá na mídia, eu estou olhando para a base lá. Caiu lá um documento, eu vou ter que olhar para ele. Bom, na verdade, a gente precisa entender algumas coisas em relação a esse documento. Primeiro,
ele vai garantir essas aprendizagens essenciais, ele vai dar esse norte que a gente falou. Então, é bem importante a gente pensar isso, para que todos os alunos deem conta desses aspectos, dos objetivos que o professor falou, né? A gente pensar exatamente sobre isso. Outro ponto bem importante é o fato de ser referência nacional e obrigatória. Agora a gente tem uma diferença para algo que a gente não tinha nos outros documentos, que é a força de lei. Nenhum outro documento anterior, parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, referenciais curriculares, nenhum deles tinha a força de lei. A base tem. E esse é o ponto principal da gente estudar tanto, se dedicar tanto e batalhar tanto sobre as informações que a base vai apresentar para a gente. Então, eu preciso pensar muito bem como é que eu vou estudar essas informações e quais informações vão ser tão importantes para o nosso desenvolvimento. Tá certo? Outro ponto importante do documento da base é que ele vai falar muito sobre uma formação integral do indivíduo. Esse é um ponto essencial. Quando ele fala formação integral, não estou falando que eu vou deixar o meu filho às 7 da manhã, vou buscar ele às 7 da noite. Tá certo? Lá na escola a gente tem lá, o pai que deixa às 7, sai às 7, né? 7h30, 7h40, chega o pai lá para buscar. A gente lá, pelo amor de Deus, que fome, e o pai chega lá, né? 7h40 para buscar. Muito bem. A ideia da formação integral é pensar o indivíduo em todos os seus aspectos. Não é pensar em período integral. Né? Sociedade justa, democrática e inclusiva. Esses referenciais são essenciais para a gente pensar qualquer ação frente à base. Ponto inicial. Para a gente começar a pensar sobre isso, então, como eu falei para vocês, a ideia não é a gente pensar um documento que nasce do nada. Né? Ah, nasceu a base. Ó, alguém teve uma ideia e falou assim, vamos fazer uma base nacional comum curricular, está aqui o documento. Na verdade, ele foi construído ao longo do tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para a gente ver se a gente sabe mesmo, ou tem uma noção do que é a base ou não, eu trouxe algumas perguntas para a gente tentar ver se é ou não é. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho do texto, a gente vai olhar para esse pedaço do texto, e aí vocês vão me dizer se esse pedaço faz parte da base ou não. Não vale consultar o Google aí, tá? Nem Google Glass, nem nada. Não, pode fechar tudo aí, certo? Tudo bem? Tenta usar a sua intuição dentro desse processo. Muito bem. Primeiro trecho. O aluno precisa aprender não apenas os conteúdos escolares, mas também saber se movimentar na instituição pelo conhecimento que adquire de seus valores, rituais e normas, ou seja, pela familiaridade com a cultura da escola. Esse trecho faz parte da base ou não faz? Sim? Sim ou não? Tem um não aqui. Quem falou um não aqui? Tem um não corajoso lá. O pessoal faz assim. Bem corajoso. Sim ou não? Sim? Não. Não. Diretrizes curriculares nacionais. Muito bem. O que eu falei para vocês? A base não nasce do nada. Ela não nasce do nada. Nossa, mas parecia tanto a base. Pois é, parecia muito a base. Mas a gente precisa entender que a base foi pautada nos documentos que vieram anteriormente. Certo? Mais um. Construir e melhorar instalações físicas para educação apropriadas para crianças e sensíveis às deficiências e ao gênero, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. Sim ou não? Agora ficou dividido, sim ou não. Olha lá. Quem acha que é não, levanta a mão. Olha lá, 1 não, 2, 3, 4, 5, 6. Estou enxergando tudo com essa luz na minha cara. 7, 8, muito bem. Posso falar quantos eu quiser que eu não estou vendo nada de mão levantada. Muito bem. E aí? Quantos? Não? Sim? Sim. Não. Esse documento é o documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sempre acontece isso. Né? Esse documento vai falar muito sobre o que as escolas que compram, os países que aderiram a esse compromisso
né, precisam atingir até 2030. Então, esse é um ponto importante. A gente tem até 2030, em termos de Brasil, para poder pensar esses objetivos a serem alcançados. Um deles fala sobre a educação e vai falar muito sobre a parte de instalação. Então, isso é muito mais das instituições públicas do que das privadas. Tá certo? Outro trecho. Necessário ter em conta uma dinâmica de ensino que favoreça não só o descobrimento das potencialidades do trabalho individual, mas também, e sobretudo, do trabalho coletivo. Isso implica o estímulo à autonomia do sujeito, desenvolvendo o sentimento de segurança em relação às suas próprias capacidades, interagindo de modo orgânico e integrado num trabalho de equipe e, portanto, sendo capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos e diferenciados. Sim ou não? Ah, tá com muita cara, né? Esse está mais parecido, né? Autonomia, desenvolver o trabalho coletivo. É o que a gente mais ouve na escola, né? Não. O que a gente começa a perceber? A base, ela teve que se pautar em todos os documentos anteriores a ela para ser constituída. Então, o que a gente percebe é que a base ela é fruto de um desenvolvimento ao longo do tempo. Tá bom? Ó, mais uma chance para vocês, hein? A sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo. O que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Sim ou não? O pessoal que está meio ressabiado, falei tanto sim, agora eu vou falar um não, né? Foi isso? Sim ou não? Tchan, 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 tchan. Tcharam! Aí, até que enfim, né? Muito bem. Aliás, a gente vai perceber que esses documentos todos que compõem essa história, né, eles vão aparecer aí na sequência, a gente vai falar um pouquinho deles, mas esses documentos todos vão corroborar para esse tipo de texto que a base traz. A gente vai estar muito preocupado com o que aprender, mas também no para que aprender, no como ensinar e como promover essas redes de aprendizagem colaborativa. Tá? Então, acho um ponto bem importante a gente entender como é que isso funciona. Se a gente for pensar ao longo da história, a base não foi pensada ontem, nem antes de ontem, nem no governo passado. Ela é um resultado de muito tempo de discussão. Ela já tinha sido pensada na Constituição de 88, ou seja, a gente já vem pensando a base há bastante tempo. E, ao longo desse tempo, as políticas públicas começaram a olhar e falar assim, opa, precisamos de uma base que traga aspectos que direcionem esse ensino para o ensino de qualidade. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Tanto na Constituição Federal, que já falava um pouquinho sobre essa regulação mínima, quanto na Lei de Diretrizes e Bases, nas diretrizes curriculares nacionais, o Plano Nacional de Educação, todo mundo já caminhava para esse rumo de pensar a base de uma forma diferente. Ok? Bom, para a gente entender, então, a base ela não tem... o nosso foco, e esse é um ponto que até a gente estava conversando um pouquinho lá fora sobre isso, esse é um ponto que a gente precisa ter claro. A base, ela não é currículo. Tá certo? O que a gente vai perceber é que quando eu penso a minha escola, quando eu penso a minha rede de escolas, quando eu penso a minha organização de estrutura escolar, eu preciso pensar sempre que a base é esse meinho aqui, é a essência, e eu vou expandir para pensar a ação do professor lá na frente com o plano de aula, para ir atacando esses pontos necessários. Eu preciso pensar sempre nisso. Então, a base ela não é currículo. Ela é o essencial dessa história e o currículo vai ser desenvolvido pautado nela. Pensando nessa organização, além desses documentos todos que vocês viram aí, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para quem não conhecia, né, são esses objetivos que a ONU propõe aí, que o país atinja até 2030. Dentre eles, o Objetivo 4,
que é o de educação de qualidade. Então, há uma preocupação muito grande frente a isso. Se vocês derem uma olhada, para quem não conhece ainda o documento e quiser dar uma olhada nos objetivos, a gente encontra ele nas redes aí. Você pode fazer o download do programa todo, mas o item 4, que é educação de qualidade, ele traz algumas pistas bem interessantes. Algumas até sobre essa questão física da escola, que para a gente das escolas privadas não tem tanta necessidade. Mas tem outros direcionamentos para pensar as estratégias de ensino, como pensar essa organização. Isso é bem importante. Tá bom? Para a gente pensar um pouquinho, como é que vocês gostariam... Deixa eu voltar aqui. Tinha uma professora que tinha falado a resposta lá atrás, né? Como é que era o seu nome, Pro? Hilda. Hilda, como é que você gostaria que fossem as pessoas onde você mora, Hilda? Águas Claras, Brasília. Muito bem. Como que você gostaria... Olha que lugar peculiar para você perguntar como que você gostaria, né? Que fossem as pessoas. Daqui 17 anos, Hilda. E aí? Como que você gostaria que fosse isso tudo? Hã? Falar de Águas Claras é complexo? Uhum. Mas vamos pensar, o que você espera daqui 17 anos encontrar aí dentro desse universo? O que você gostaria, não o que você espera, porque às vezes a gente espera coisa ruim, né? O que você gostaria? Ao quê? Se aproximar mais um do outro, ficar cada vez mais próximo. Quem mais? Quem espera o quê? Hã? Esse silêncio eu acho que é tipo, tá bom assim mesmo, né? Tá bom assim mesmo? Não. Ah, quem tinha falado mais aqui? Igualdade. Muito bem. Quem espera mais o quê? Oi? Possibilidades. Muito bem. Como é que é o seu nome, Pro? Cíntia. Gostei da fala da Cíntia. De que cidade que você é, Cíntia? Belo Horizonte. Ai, bom demais. É, muito bom. Essa questão da mudança, acho que é um ponto bem interessante. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente quer essa mudança, pensando como escola, o que a gente tem que proporcionar para essas crianças aí? Para que eles cheguem a ser esses cidadãos que a gente quer ver lá, com a mudança. O que a gente tem que promover como escola? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Quem é pai e mãe? Isso. A minha faz 3 da manhã. Estou tão feliz. Isso aí. Muito bem. O que vocês esperam aí proporcionar para essas crianças? Uma qualidade de vida. O que mais? No âmbito da escola, o que a gente pode proporcionar para eles? Ser mais amáveis. O que mais? Oi? Qualidade de ensino. O que é qualidade de ensino? Olha que pergunta difícil. O que é qualidade de ensino? Se a gente quer essa mudança, né, que a gente está falando, social, estou pensando nessa história aí. Ótimo. E por que eu joguei 17 anos? Daqui 17 anos. Foi à toa? Foi à toa? O que a gente tem em 17 anos? 17 anos é o tempo proposto para a gente pensar essa caminhada da educação infantil até o final da escola básica, essencialmente. Quem tem escola de educação infantil aqui? E trabalha com educação infantil? Quem atende a partir dos 4 meses sabe muito bem do que eu estou falando. Você vê os primeiros passos, você vê a criança, né? Ontem eu cheguei na escola, as professoras estavam loucas de felizes, falando assim, o Danilo andou, o Danilo andou. Né? Aquelas comemorações de dia, né? Do dia a dia da escola, que a gente sabe bem como é que é. Essa vivência de 17 anos é exatamente isso. Tá, mas Barnabé, você está falando de tudo isso, a gente está pensando nesse monte de coisa, e o que isso tem a ver com a base, que é o assunto da sua fala? O que tem a ver? Exatamente. Exatamente.
A gente está vivendo um momento de transição muito importante, mas daqui a 17 anos, essa criança já vai ter passado por todas as mudanças que a gente viu. Todas essas mudanças que a base vai proporcionar. Então, a gente tem que entender muito bem do que a gente está falando e do que a gente vai proporcionar nas nossas escolas, porque daqui a 17 anos a gente quer esse cidadão que a gente falou lá. Eu quero quem dentro dessa escola? Eu preciso pensar muito bem nisso. A base vai ter como essência de caminhada as competências gerais. E se a gente vai pensar no indivíduo que eu vou formar daqui a 17 anos, a essência tem que estar aqui, nessas competências gerais. Não vou me alongar muito em cima de cada uma delas, porque a gente tem o documento, a gente fala de tudo isso. Eu queria só pontuar alguns aspectos que são essenciais nessas competências. Por quê? Porque alguns deles não têm a atenção toda que merecem. Primeiro ponto é que a base vai falar muito do saber, mas mais ainda do saber fazer. Essa é a grande diferença dos últimos documentos para o documento da base também. A gente falou aqui de força de lei, mas saber fazer é um ponto essencial. É pensar muito na habilidade, nessa mobilização dos conhecimentos, nas habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, pensar essa ação do indivíduo. Em termos de estrutura, a base tem nas competências gerais toda a essência, como vocês viram ali, toda a essência pautado nas competências gerais, e aí eu tenho educação infantil, fundamental e médio. Ok. Então, as competências gerais, elas regem todo esse processo. Se eu trabalho com educação infantil, eu tenho que trabalhar em cima das competências gerais. Se eu trabalho com fundamental, tenho que trabalhar com as competências gerais. Se eu trabalho com ensino médio, tenho que trabalhar com as competências gerais. Tenho que pensar em todos eles. Ok? Todo mundo consegue ler, né? Claro que não, óbvio que não. Se tiver alguém lendo aqui, já fala, meu Deus, presta esse óculos aí. Muito bem. As competências, como a gente falou, são 10. E destas 10 competências, eu preciso garantir que elas sejam desenvolvidas. Então, Barnabé, quer dizer que toda vez que eu for preparar uma atividade, junto com os alunos lá, pensando na organização dos meus professores e tudo mais, tem que garantir todas as 10 nessa atividade? Não. Eu tenho que garantir todas elas, pelo menos no bimestre? Não. Mas eu preciso pensar e deixar isso o tempo todo circulando, que essas competências vão ter que aparecer. E olha como essa história de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, tudo isso faz parte de pensar uma sociedade que tem múltiplas culturas, que tem múltiplas linguagens, e esse é um ponto bem importante. A gente tem que olhar com muita cautela para tudo isso. Com uma sociedade, a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Um pouco do que vocês falaram que queriam daqui a 17 anos. Eu quero uma sociedade que mude e como que a escola pode pensar todos esses aspectos. Bom, para mim, a competência 2 merece uma estrelinha, então você pode, nas suas anotações, botar uma estrelinha. Por quê? Porque ela fala muito do papel do indivíduo como resolvedor de problemas. Eu que trabalho no âmbito da matemática, eu trabalho muito com essa linha de desenvolvimento de resolução de problemas. Tem algum outro matemático aqui presente? Estou sozinho. Ferrou. Não vou nem perguntar se gostava de matemática quando estava na escola, né? Não, já perguntando. Mas tudo bem, não tem problema. Eu sou feliz assim. Pensando nessa organização, olha que interessante essa competência do exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. É disso que a gente está falando. A base não quer que você pegue o cara que ele saiba reproduzir modelos. Ela quer que você faça um cara que pense sobre o que está fazendo. Se você não tiver um cara que pensa sobre o que está fazendo, não adianta ter esse cara. Se você não fez ele avançar em nada naquilo que a gente estava propondo de mudança, como a Cíntia falou. Eu preciso pensar nessa mudança de maneira muito mais intensa, muito mais ampla. Por isso a competência 2, para mim, ela é uma das mais importantes. Ela merece todo o cuidado e carinho nosso.
Dentro dessa organização, competência 3 vai falar sobre as manifestações artísticas e culturais, valorizar a pluralidade dessas manifestações, né? E a gente tem um Brasil gigante, continental, para poder pensar essas manifestações culturais. Tem muita coisa. Quem aqui é do Paraná? Só para a gente saber. Tem escola lá, tem escola do Paraná aí. Muito bem. Tem muita gente que fala que ouve em outros lugares do Brasil que o Paraná não tem cultura, não tem folclore, não tem nada disso, né? Por quê? Porque pouco se estuda esse tipo de coisa, né? E, na verdade, tem muito. Particularmente, eu faço parte de um dos grupos que trabalha com a música folclórica no Paraná, e a gente começa a entender um pouco mais desse universo. Mas aí que está. Como que a escola valoriza isso? Às vezes a escola do próprio lugar não valoriza. Então a gente precisa pensar muito bem como é que vai ser isso tudo. E aí a gente vai entrar num ponto que eu acho essencial. O uso de diferentes linguagens. Pensar nossa organização dentro da escola em diferentes linguagens é caminho sem volta. Não dá para pensar uma organização da escola atual se eu não pensar em diferentes linguagens. Como é que se estruturava a escola quando nós éramos alunos? Nós tínhamos as carteiras, nós tínhamos o professor, e ele estava ali o tempo todo, né, falando. Ia para o quadro, escrevia, falava. Se a gente pensar só nesse modelo, a gente não vai dar conta de todo mundo que tem que aprender. Tá? E mais do que isso, a gente precisa pensar também no uso desses outros recursos. Por quê? Porque vai começar a ter uma necessidade muito grande em trabalhar com outros tipos de recursos. A gente fala que hoje as crianças já nascem com Wi-Fi implantada, né? Geração dedinho, tudo é touch, né? O bebê já sai passando a mão na tela. Por quê? Porque o uso da linguagem digital é muito fácil para eles. É muito comum você fazer esse tipo de coisa. Então é importante a gente entender também como é que esse cenário vai aparecer, como é que essa organização vai aparecer. Eu trouxe um pedacinho de um vídeo só para a gente pensar como é que era essa nossa vivência com esses recursos tecnológicos e como é que as crianças olham para esses recursos hoje. Tudo bem? É só clicar no play ali embaixo. Só aí? Poxa, a gente testou. Foi? Estou esperando. Muito bem. Eu já adianto ali, ó. Aí, muito bem. Rádio? Eu acho que é daqueles negócios de DJ que você mexe nos botões e vai mudando o jeito de música. Não acredita? Acho que tem que abrir isso pra colocar aqui. CD. Não, não é CD. Você já viu o CD quadrado? Se fosse de CD, seria assim. Cada três CDs aqui dentro. Você coloca o CD como se você fosse pra viajar, sei lá, pro Rio de Janeiro, essas coisas. Um relógio, né? Só pode ser um celular antigo que pega e vai rodando o número que for da pessoa. Telefone marca minha orelha. Alô? Pera. 4. Tá bem. Quê? O Zé que faz música. Não é não.
fazer churrasco. Eu também. Como depois sai o churrasco? Como você vai pegar? Você tá pelo espetinho. Esse comercial, na verdade, ele mostra muito pra gente. Não sei se vocês viram a hora que a menina fala, é um celular antigo, né? E a outra criança olha para aquilo e fala, meu Deus, que é isso? Ela olha embaixo, olha em cima, fala, como é que eu uso um negócio desse? Ela não tem dimensão de como usar, né? É claro que a gente percebe muito isso. As crianças que a gente tem hoje na escola, elas não passaram pelas modificações que nós passamos para atingir esse âmbito digital que a gente tem. E aí o que a gente vai perceber? Que pensar digitalmente é um desafio muito grande para a gente. Muito grande. Mas para as crianças, não. Então é importante a gente entender isso. Eles já estão habituados são os nativos digitais, eles já vivem nesse universo. A gente fica pensando. E isso está mudando, né? Tem muitas vezes que a gente faz trabalho, palestra, formação, você mostra um disquete numa sala com 20 professores, você tem metade que não sabe o que é um disquete mais, né? Não precisa ir muito longe. Isso está mudando. O disquete já passou faz tempo. Aquele quadradão, então, meu Deus, foram poucos que olharam para aquilo e falaram assim, tá, isso é um disquete, né? Ou para fazer churrasco, né? Quem jogou no daquele para fazer churrasco, né? Alguns jogaram, né? Para a gente entender isso. Esse ponto é bem importante. Então, a gente pensar no uso desses recursos tecnológicos. Então, uma das competências das 10 é pensar esses recursos tecnológicos de maneira eficaz. Essencial que a gente pense sobre isso, por quê? Porque muitas vezes os nossos alunos não fazem outra coisa em casa senão os recursos tecnológicos, que são as antigas babás, né? Ah, eu quero ter um descanso, fica com o recurso tecnológico. É muito difícil isso, né? Criança dá trabalho, já dizia a palavra cantada, né? E a gente tem que entender que, muitas vezes, o pai acaba se livrando com o recurso tecnológico. Tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas a gente pode fazer bom uso disso. E a escola está aí para ensinar esse bom uso, né? Principalmente no processo de aprendizagem. E travou. Foi? Não foi. Estou passando, ele não está indo. Bom, a gente vai falar ainda dessas competências todas. Falei um pouquinho da competência 5. A gente tem competência 6. Foi? Tá bom. Estraguei a apresentação com o vídeo lá. Tem que ter um Barnabé para se trabalhar. Sempre faço isso. Muito bem. Tanto a competência 6 quanto a competência 7 vão tratar de alguns aspectos que também são essenciais ao longo da escola. Mais uma. A gente não vai falar desse. Isso, mais um. Pode passar. Pode passar. Esse estava ocultado. Esse. Vamos ver se ele vai. Olha, vai. Muito bem. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais. Então, a gente estava falando um pouquinho disso na competência 6. Competência 7. Travou de novo. Ó, não sou eu. Aí, ó. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Opa, esse é o ponto importante. Vocês perceberam que isso não é conteúdo? A base não está falando de conteúdo aqui. Ela está falando de como você vai pensar isso tudo. E aí vem a grande questão. O documento da base não nasceu para dizer para você o como. Ele nasceu para dizer para você o que trabalhar. Agora, ele tem muitas pistas e direcionamentos do como. As competências gerais e as competências específicas são pontos bem importantes. Construir aquilo que a gente falou, um ser pensante, uma sociedade de mudança, como a Cíntia falou, é pensar em alguém que consegue argumentar, consegue defender as ideias, né? Não dá uma resposta, né, atravessada, como a gente viu em muitos casos, até no âmbito eleitoral, o ano passado, simplesmente dava uma resposta atravessada para cortar a discussão. Não é essa a ideia. A ideia é que você tenha alguém que saiba argumentar sobre aquilo que está defendendo. Esse é o ponto importante. E aí você vê que tem que buscar informações em fontes seguras. Se você não buscar informações em fontes seguras, você acaba se deparando com situações mais complexas. Olha lá o Twitter do Estadão. Rendimento médio do trabalhador ultrapassa 1,9 mil. Pela primeira vez, diz o IBGE. A IBGE vem embaixo e responde. Eu não disse isso. Se o aluno não consegue construir essa ideia de buscar sempre numa fonte, né, que é uma fonte real, no caso o IBGE, o Instituto Brasileiro, aí, você pensar nessa organização,
Não tem mais quem fale. O próprio IBGE está dizendo que não falou esse negócio. É importante fazer com que o aluno busque a informação até o fim, até o fundo dessa história. Esse é essencial que a gente consiga pensar. A partir das competências, da competência 8, as 8, 9 e 10, a gente está falando das competências socioemocionais. E essas competências, elas vão reger boa parte desse trabalho, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Eu preciso ter uma atenção muito grande frente a essas competências. Quando a gente falou na formação do ser de maneira integral, a formação emocional desse indivíduo também está pensada aí. Então, eu preciso ter uma atenção muito grande frente a esses aspectos. Frente a isso, a gente fala muito do exercício da empatia, do diálogo, né, da construção dessa relação social, que os alunos vão viver em sociedade. Assim como a gente viu o exemplo da escola com... Cadê a professora? Com a escola com a cidade Mirim, que a gente falou um pouquinho sobre essas questões, né? Nessa organização, estrutura de uma sociedade, de uma mini-sociedade que vai crescer. A gente pensar sobre esses aspectos. Como é que eu direciono isso? Como é que eu penso essas possibilidades? Todas as competências socioemocionais, elas têm como base isso. Pensar esse convívio de maneira mais eficaz. A gente tem hoje uma sociedade extremamente doente. Nós, nas escolas, temos contato com muitos deles, né? A gente tem índices da própria Secretaria, do próprio Ministério da Saúde, indicando mais de 40% de professores com crise de ansiedade e depressão. 40%? Eu vi que ninguém levantou a mão que é da área de matemática, mas 40% todo mundo sabe que é quase a metade. É muita coisa. Então, a gente tem uma sociedade que está gritando por socorro. Ela precisa da nossa ajuda, né? E a escola é clássico disso. A gente precisa pensar isso de alguma forma. A gente precisa fazer isso de alguma forma. Ok? E aí, é claro, se eu vou pensar nessa formação socioemocional, né, nessas competências socioemocionais, eu tenho que entender que cada um aprende de um jeito. O cara que aprende de maneira racional, ele vai precisar de argumentos e fatos para poder construir isso. O cara que tem aquela relação emocional com as situações, que chora até em comercial de margarina, né, esse é um cara que eu preciso ir pelo viés da emoção para fazer com que ele compreenda. Exemplos clássicos. Eu sou da área de matemática, mas uma das áreas que eu mais gostava de estudar na escola era genética, era biologia, por dois motivos clássicos. Primeiro, o meu pai é daltônico. Então, eu tinha um vínculo emocional para entender qual era essa história do daltonismo. Eu tinha que buscar uma informação para poder saber isso, né? Então, a genética me chamava muito a atenção. Então, foi muito fácil para mim criar esse vínculo. Eu sou extremamente emocional. Choro um monte, né? Acho que nesses 3 anos que minha filha nasceu, meu Deus, só choro. Só choro. Criança é assim, né? Pai é muito babão, né? Ainda mais filha, meu Deus. E o segundo ponto dentro dessa aprendizagem também era emocional. Era meu e de toda a sala, porque todos nós éramos apaixonados pela professora, né? É claro que não vai ser a paixão por todos os professores e por todas as propostas, mas a gente consegue entender muito dessa questão de como que eu posso atingir aquele aluno, né? E começar a criar esse olhar. A gente, como escola, precisa pensar muito em como que eu vou me formar para pensar em atender todas essas demandas emocionais, racionais e assim por diante. Clássico para a gente começar a perceber isso, não mais com os canais de processamento cognitivo, mas pensando nos canais de percepção, é o contar de uma história. Para quem já viu contador de história que usa objetos, ou para quem lembra daqueles programas da TV Cultura que passavam os videozinhos, né? O cara com uma caixinha, ele ia contando a história com caixinhas, depois aparecia um lenço, depois aparecia um pedaço de papel. É um clássico, né? De você conseguir atingir todo mundo. Você consegue atingir quem? Você consegue atingir o sinestésico, você consegue atingir o auditivo, você consegue atingir o visual. Você vai trabalhando com todas essas pessoas, né? E a escola precisa pensar isso. As competências socioemocionais vão ajudar nesse âmbito do racional e emocional, mas eu preciso pensar isso de uma outra maneira, tá? Queria fazer um convite para vocês, para a gente pensar em esses 3 aspectos aqui, tá? Queria pedir que, por 1 segundo, não para dormir, tá? Mas por 1 segundo, todo mundo fechasse o olho, tá bom? Mas não é para dormir. Pós-almoço eu sei que é difícil, mas não é para dormir, tá bom? E queria que vocês só prestassem atenção no que eu vou estar falando ali, para ver se vocês entendem o que eu digo quando eu falo de sinestésico, auditivo e visual. Pensem nesses 3 aspectos, tá bom?
Ainda me lembro o claro da aurora, eu indo embora pra não mais voltar. E o teu perfume no meio do mato, bem me quer, mal me quer, cheiro malvado. Era malva saudade banhando meu corpo. Na flor da memória, um beijo, um abraço, o galo cantou. No adeus fica o lenço e eu indo embora. Comigo foi seu retrato, florindo o caminho no meio do mato. Passageiro do mundo, a dor na paisagem. E a tua voz sem fim a viagem, bem te vi, mal te ouvi, choro malvado. Molha a flor da memória, eu repito o teu nome, saudade. Pode abrir o olho. Vocês conseguiram identificar esses aspectos que a gente falou dos processamentos que vinham anteriormente? Quando a gente falou do auditivo, do sinestésico e do visual? Quando ele diz ali, né? Ainda me lembro, claro, da aurora, eu indo embora. O que ele está fazendo? Ele está te dando referências visuais. O teu perfume no meio do mato. Uma das memórias mais clássicas que a gente tem é o olfativo. A escola precisa fazer isso com o aluno. Ela precisa criar essas outras relações de aprendizagem, né? Quem que tinha levantado a mão lá na escola da Bahia? Tinha levantado a mão. É a professora que estava fazendo a fala aqui. Quem conhece o Roberto Mendes, depois procura um pouquinho. Essa música é linda mesmo. E a gente conseguir entender um pouco mais como esses aspectos todos fazem parte do processo de aprendizagem. Porque, assim, a estrutura pela estrutura é muito vasta. A grande questão é como é que eu vou trabalhar toda essa estrutura. Na educação infantil, que eu vi que muitos levantaram a mão, como é que eu vou atender todos esses aspectos, esses diferentes indivíduos que aparecem aí na educação infantil? Eu preciso pensar todos eles, né? E aí a organização que a base vai apresentar na educação infantil é essa aqui, dividindo creche e pré-escola, e aí dentro dessa organização, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então a gente vai ter como pauta geral disso os direitos de aprendizagem que já vinham sendo discutidos desde dos referenciais curriculares, das diretrizes curriculares. Então, isso tudo já vinha sendo discutido, mas a gente precisa garantir no documento da base. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se em diferentes campos de experiência. Perceberam a relação das competências gerais com os campos de experiência? Você vai proporcionar ao aluno uma experiência escolar. Você está falando de uma vivência escolar que é bem diferente no processo de aprendizagem. O desenvolvimento do aluno é bem diferente. Tá certo? Além disso, o ensino fundamental, ele precisa garantir, dentro de cada um desses aspectos, das linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, ele precisa garantir outras relações, né, dos componentes curriculares. Ele precisa pensar nas competências específicas de cada componente, tanto para os anos finais quanto para os anos iniciais. Aqui a gente tem um ganho bem interessante. Que ganho? A gente tem uma continuidade. Isso é essencial. A gente pensar os anos iniciais e finais como se fossem uma coisa só. Então, a gente tinha um fragmento muito intenso nisso, né? Essa transição de quinto para sexto, que é, nossa, muitas escolas sofrem com isso. A base ela vai pensar isso com a continuidade. Isso vai ser muito importante para a gente. Principalmente quando a gente pensa numa escola que tem todos esses anos, né? E precisa dar conta desse avanço, né? Dentro dessa organização de todos os componentes curriculares que a gente tem ali. Ponto importante desses componentes, como eu falei, os textos introdutórios. A base não vai dizer para você o como fazer, a não ser em lugares muito específicos. Que lugares específicos? Esse aqui. Esse é um deles. É um dos pontos bem importantes. Então, não dá para a gente pensar como escola, eu estou desenvolvendo os meus alunos, eu vou pensar no que fazer, a base já vai dizer o quê, mas eu preciso pensar muito no como. Esse como está dado em pistas como essa. Os textos introdutórios das áreas. De todas as áreas. Língua portuguesa, ciências, matemática, história, geografia.
esse texto introdutório tem muitas pistas. O de matemática, por exemplo, tem pistas aqui que você não vai ver nas habilidades. Ele vai falar de história da matemática, ele vai falar de um monte de coisas que nas habilidades ele não vai falar. Porque ele quer te dar pistas do como fazer. E aí, é claro, só conhecendo esses textos para a gente ter referência. Estava conversando um pouquinho lá fora, a gente estava falando, tá, mas como é que eu busco mais informações? O documento é muito grande. Quem aqui leu o documento inteiro? Inteiro. De cabo a rabo. Pois é. Eu não vou me prender ao documento inteiro. Eu preciso pensar nesses aspectos essenciais para desenvolver a minha escola. Como é que eu vou pensar nisso? Estou dando algumas pistas. Competências específicas e texto introdutório das áreas são essenciais, né? As competências específicas de cada uma delas também vão pontuar aspectos essenciais. E a gente precisa entender como que esses aspectos vão influenciar na minha prática escolar. Perguntou, como é que vocês aprenderam a tabuada na escola de vocês, quando eram alunos? Oi? Ok, a gente precisa memorizar a tabuada, mas como é que vocês faziam isso? Você não ia fazendo linha por linha. Você ficava fazendo as filas, depois você olhava para a fila de trás e fazia de novo. Você aprendeu o que com isso? A escrever? Né? Ah, mas eu memorizei. Sim, mas a que preço? Essa é a pergunta. Quando a gente fala das competências específicas, é um direcionamento para isso, para você não cair nesse tipo de situação. Tá? Dentro das habilidades que estão dentro dos objetivos de conhecimento, que estão dentro das unidades temáticas, é que aí sim a gente tem a essência do que precisa ser trabalhado. Então a gente precisa pensar muito nas habilidades que vão estar propostas. Óbvio que a própria editora já vai trazer muitas dessas questões no próprio material, e a gente pode aproveitar muito dessas referências, a gente pode aproveitar muito dessas lições. Mas eu preciso entender que essas habilidades, elas estão vinculadas com um objetivo de conhecimento, um objeto de conhecimento a ser trabalhado, a ser explorado, e eu tenho um objetivo a alcançar. Eu espero alcançar determinado objetivo. E aí vem o pulo do gato, onde eu quero que vocês, de novo, façam uma estrelinha além da competência 2. Tá? Nas habilidades, a atenção tem que estar sempre para o verbo. Nossa, mas isso é da área de matemática, Bernardo, não tem nada a ver. Atenção para o verbo. Para toda habilidade proposta, a atenção é sempre do verbo. Para o direcionamento que os professores das escolas de vocês vão fazer, a atenção está sempre no verbo. Então você vai olhar lá, ó, localizar, nomear e representar. Opa, localizar, nomear e representar. São esses 3 verbos que eu vou ter que focar. Comparar. É aqui que a gente está falando o processo cognitivo necessário para poder atingir esse objetivo. Então, a atenção ao verbo é essencial. Olha para a habilidade, são muitas habilidades, mas você precisa pensar sempre no verbo. Ok? Nessa organização, você pensar essa organização para o verbo, aí sim, a gente vai direcionar o trabalho com os nossos professores e falar, olha, a gente precisa pensar muito nessa organização das habilidades, com foco nos verbos que vão estar apresentados. Nossa, mas tem os objetos de conhecimento, como é que eles se relacionam? Isso vai aparecer muito. Né? Nos documentos anteriores... Ah, desculpa. Eu falo um pouquinho do ensino médio antes. Nos documentos anteriores, a gente não tinha esse tipo de direcionamento. Não tinha a ação sendo pensada. Lembra que a gente falou do saber e do saber fazer? É aqui que está implícita essa ideia do verbo. Bom? Quem que tem as escolas de ensino médio aí? Tem professor que tem ensino médio, olha lá. É, ensino médio. Eis a questão. E aí? O que será do ensino médio? Acho que ninguém sabe. O ensino médio ele tem uma incógnita muito grande. Tá? A gente sabe, dentro da organização, que tem as competências gerais permeando tudo isso, que você tem as competências específicas das 4 grandes áreas, que a gente que trabalha com ensino médio já conhece, porque já viu isso muito em Enem, já viu isso muito em, né, nas avaliações externas que às vezes chegam até nós, né, a gente começa a conhecer um pouquinho mais, a gente já viu nos vestibulares, mas
a gente não tem muita informação para além disso. A gente tem essas competências específicas, tem as habilidades de cada uma das áreas que vão estar postas aqui, que são habilidades bem amplas e que não estão direcionadas para ano nenhum, diferente do ensino fundamental. Elas não estão direcionadas por ano. No ensino médio, elas não aparecem por ano. A gente precisa entender também isso. Nossa, mas lá no fulano, eles trabalham tal conteúdo de física no segundo ano. Aqui na escola do ciclano é no primeiro. E aí, o que eu faço? Tudo bem. Ele precisa garantir isso até o final do ensino médio. Ponto. Essa é a grande questão. Se ele garantir isso até o final do ensino médio, beleza. Esse é o foco de trabalho. Ah, mas, olha, Barnabé, eu estava vendo o noticiário e me deparei com o bendito do itinerário do ensino médio, que acho que agora que está assustando, né, Karen? A gente está falando disso outro dia. O que a gente vai fazer com esse itinerário do ensino médio? Não tem muito o que fazer, né? O que a gente tem para fazer do itinerário é pensar uma melhor elaboração para ele. Daí a minha dica para vocês. Referenciais curriculares para elaboração dos itinerários formativos do ensino médio. Você faz o download do arquivo, pensa esses aspectos todos, eles vão ter a mesma classificação que a gente tinha aqui anteriormente. Pensar competências específicas de linguagem e tecnologias, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Pensou nesses 5? Ótimo. Eu tenho que falar só de um deles? Não. Eu tenho que falar de todos eles nesse itinerário? Não. Eu preciso pensar nessa organização de modo a atender a demanda dos meus alunos, né? Vão ter escolas que vão atender uma, vão ter escolas que vão atender duas, vão ter escolas que vão atender 3 itinerários diferentes, 4, 5 itinerários diferentes. A gente vai ter uma pluralidade. Mas o mais importante é que o aluno tenha a possibilidade de escolha. Esse foi o grande pulo do gato no ensino médio. Então, esses referenciais curriculares para elaboração de itinerários é um documento essencial. Tá, mas e agora, Barnabé? Para além disso? Para além disso, só se a gente consultar alguém que lê futuro. Tá? Por quê? Porque, para além disso, a gente tem um grande ponto de interrogação nas próximas decisões que o MEC vai ter. A gente não sabe o que vai acontecer frente a isso, né? A gente não tem dimensão de quais são os próximos aspectos. Então, a gente fica à mercê dessa história toda. O que será que virá? Não sei. A gente sabe que essa organização está posta. Se os itinerários vão ser postos em prática, eles precisam agilizar essa decisão ou não. A gente precisa ouvir o que eles têm para nos dizer. Quando a gente compara documentos antigos com documentos oficiais, a gente tem mudanças relativamente profundas. Tá? É óbvio que eu usei o meu exemplo, que é um exemplo pessoal, mas que é um desafio muito grande que a gente vai seguir por aí. Quem tem anos iniciais na sua escola? Fundamental dos anos iniciais, olha lá. Trabalhar com os anos iniciais vai ser um desafio gigantesco. Por quê? Porque até hoje, os anos iniciais nunca tinha pensado em álgebra para os anos iniciais. O Brasil era um dos poucos países que não falava de álgebra nos anos iniciais. E agora a gente vai precisar pensar. Nossa, então os nossos alunos do primeiro e segundo ano vão ver x, y. Meu Deus, equação. Tamo frito. Eles não vão ver tudo isso. Isso que a gente está falando de x, y é linguagem algébrica. Álgebra é muito mais amplo. Eles vão precisar desenvolver o pensar algébrico. Tá? Então, é o pensar algébrico que está sendo desenvolvido. Por isso essa atenção, por isso esse cuidado. Então, a gente vai precisar ter muito cuidado com os professores dos anos iniciais, porque essas habilidades vão começar a aparecer desde os anos iniciais para serem trabalhadas. Desde o primeiro ano, a gente já tem uma habilidade a ser desenvolvida. No segundo, 2, e a gente vai ampliando ao longo dos anos. Tá bom? Outro ponto importante é que a gente para de pensar como é que a gente lê uma informação, que é o caso do tratamento da informação, e a gente vai para a prática. Lembra? Saber e saber fazer. Probabilidade estatística é no sentido de pesquisa, é fazer, é botar o aluno para pôr a mão na massa. Então, uma coisa que a gente vai precisar deixar claro para os nossos professores nas escolas é que eles vão precisar sair dessa zona de conforto de estar a todo momento aqui para botar os alunos para fazerem ali. Não adianta a gente ficar só no expositivo. Ah, mas eu expus, mas eu apresentei um slide. Ah, eu expus, mas levei eles um dia para o laboratório. E lá no laboratório eles viram um vídeo. Continua sendo exposto. Eles precisam botar a mão na massa.
eles precisam fazer. Isso vai estar em todo o documento. A gente precisa fazer com que eles façam sobre aquilo, que eles produzam conhecimento. Bom, então quer dizer que a base veio engessar o professor? Hã? Veio ou não veio? Não. Não, a base não veio. Mesmo porque a base vai dizer o quê e não o como. Pensando nessa ideia do como, é importante a gente entender que boa parte das discussões que vão ser apresentadas, elas precisam ser pensadas no como fazer. O professor muitas vezes fica preso somente ao conteúdo e acaba esquecendo nesse como parar para pensar. Então, por exemplo, isso aqui é um problema de lógica, né? O problema de lógica está trabalhando qual conteúdo? Conteúdo em si, nenhum. Não tem nenhuma habilidade lá na base que vai falar do conteúdo. Mas ele vai falar muito do como fazer. E aí a gente precisa ter uma atenção bem grande, tá? Eu ia dar um tempo para vocês pensarem, mas a gente não vai ter muito tempo para pensar. Agora, uma questão é importante. Problemas como esse, apesar de não fazerem parte dos conteúdos a serem, entre aspas, vencidos, né, que é algo bem complexo, os conteúdos que a gente precisa dar conta na escola, né, as habilidades que a gente tem que... eu não gosto dessa coisa do vencer, né? As habilidades que a gente precisa fazer com que os nossos alunos desenvolvam, um recurso como esse fala muito. É muito prático, é muito usual. Eu falei que não ia fazer, mas já está todo mundo fazendo, né? Todo mundo olhando, a Alice não é, a Bernardo não é, o cara. Já descobriram? Não? Acho que sim. É? Qual que é a ordem que eles nasceram? Ai, ai, ai. Não. Cecília não é a mais nova. Só uma pergunta. O tempo que eu estou falando aqui, quantas vezes vocês leram o enunciado? Várias. Vocês acham que o problema ele realmente quer trabalhar um conteúdo ou ele vai pensar no como fazer isso com os alunos? Eu estou pensando no como. Eu estou pensando em quantas vezes ele vai buscar essa informação. Quais são as informações que ele vai buscar? É disso que eu estou falando. Só na organização ali, a Alice não é mais velha, a Cecília não é mais nova, e a Alice é mais velha que a Cecília. Aí tudo bem. O Bernardo é mais velho que o Otávio. Mas em nenhum momento ele está dizendo que é nessa ordem especificamente. Bernardo depois Otávio. E nem Alice depois Cecília. E ele diz que o Rodrigo é mais velho que a Cecília e mais novo que a Alice. Então tem que vir a Alice, o Rodrigo e a Cecília. Se você botar o Bernardo e o Otávio nas pontas, você tem exatamente o Bernardo, a Alice, o Rodrigo, a Cecília e o Otávio. E essa sequência dá conta de todas essas premissas aí. Eu preciso cuidar muito dessa informação, do jeito que faz. É isso que eu quero que vocês levem para a escola de vocês, para a casa de vocês. O jeito que faz. O como fazer. Esse tipo de problema é muito sobre o como, não sobre o quê. Tá certo? A base não vai dizer para você que você tem que usar essa ou aquela estratégia. Ela vai sugerir, mas ela não vai dizer que você tem que usar. Tem professor que tem mais facilidade para trabalhar com isso ou com aquilo. Eu, por exemplo, no meu mestrado, eu trabalhei com ensino de matemática usando a música. Por quê? Porque eu tinha facilidade em lidar tanto com um quanto com o outro. Beleza. Mas não é todo professor que tem. Então eu preciso saber que o professor pode usar diferentes estratégias. E vem muito também de como a escola acredita naquilo. Nós, na escola, por exemplo, na rede, né, das escolas, a gente trabalha com alfabetização emocional. A gente acredita muito nisso. A gente tem conhecimento, estudo sobre isso. Mas é algo que a gente faz. A base não está dizendo que tem que fazer isso, além das competências socioemocionais. Ah, tem que trabalhar por alfabetização. Não. Mas a gente trabalha nessa linha. Então é importante a gente entender que a liberdade é do professor, é da escola de como direcionar isso. Ok? E aí, é claro, muitos professores buscando informações diferentes para lá e para cá, isso vale bem a pena. Um pouco mais do como que a gente falou, a gente discutiu um pouquinho essa ideia do como. Todo mundo conhece esse lugar? Mas imagina que seja o quê? Muralha da China? Alguém já foi para lá? Não. Muito bem.
De novo, sem consultas tecnológicas, quanto você acha que tem de extensão toda a muralha? Se você pegar o comprimento todo. Oi, quem falou? Dá para ver na Lua. Na verdade, era a única coisa. Agora a gente consegue ver as ilhas artificiais de Dubai também. As ilhas artificiais de Dubai também são vistas de fora do planeta. Vamos pensar, então. De onde você é, professor? Sergipe. Sergipe, então, vamos pensar. Daqui para Sergipe, dá quantos quilômetros? É longe, né? Uma vez eu fiz uma viagem de ônibus de São Paulo para Recife. 3 dias no ônibus. Deu 3.250, mais ou menos. 3.300 quilômetros rodando ali. Vocês acham que é mais ou que é menos que isso? É mais? A muralha da China, ela tem uma série de bifurcações. Elas foram construídas em diferentes momentos. Então, dinastias também, né? Então, a gente encontra não só partes inteiras, como também partes que estão sendo resgatadas aí da história, né? Que não foram construídas ou que foram demolidas por invasões ou por tentativas de invasões. Essas partes também são contadas como a muralha, né? Então, daqui uns 3.000 e... Vamos pensar em 3.000 quilômetros, mais ou menos? Um pouco mais, 3.500. Vocês estão me dizendo que é mais. Se a gente pegar a extensão média do Oiapoque ao Chuí, ou de leste a oeste do Brasil, isso dá, em linha reta, aproximadamente 4.800. Vocês acham que é mais ou que é menos? 4.800 quilômetros. Vocês acham que é mais ou que é menos? Mais? Mais que isso? Muito bem. O pessoal que é daqui do Paraná, daqui a Campo Largo, nós temos quantos quilômetros? Campo Largo, que é indo para o sentido Ponta Grossa ali. Quantos quilômetros daqui? 25? 20? Daqui a Campo Largo? 120? Daqui na praia, 100. Vamos para a praia. Não. Eu prefiro a praia lá em Sergipe. É mais bonito. Né? Aqui está frio, exatamente. Aqui é frio. Na praia não dá. Como o professor falou, é uma das construções vistas de fora do planeta, né? Junto hoje com as ilhas artificiais. Se você pegar toda a extensão de todos os pedaços, vocês viram que tem as bifurcações que eu falei, né? De todos os pedaços da muralha da China, nós estamos falando de mais de 27.000 quilômetros. Quando que um aluno vai pensar sobre essa construção tendo aproximadamente uns 27.000 quilômetros? Se o raio terrestre é de quase 40.000 quilômetros. O raio da Terra. É muita coisa, né? É muita coisa. Mas o que eu fiz com vocês? Eu fui fazendo um movimento para a gente pensar em associar com coisas que a gente conhece. Eu conheço a distância, eu sei mais ou menos o mapa do Brasil, eu sei qual é a distância mais ou menos até Sergipe, eu consigo pensar sobre ela. É isso que a gente precisa fazer na organização desse documento. Eu preciso fazer o aluno pensar sobre o que ele está fazendo, e não simplesmente apresentar. Se a gente simplesmente apresenta, a gente continua fazendo a escola como ela sempre foi, extremamente expositiva e sem menor vontade de fazer acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar, a gente sabe que a gente tem um desafio muito grande, que é trabalhar com educação, né? Eu lembro quando eu escolhi licenciatura, a minha mãe olhou para mim e falou assim: você tem certeza? Você tem certeza que é isso que você quer? E eu falei para ela, olha mãe, eu tenho certeza. Né? Mas acho que muitos aqui já ouviram essa pergunta, não ouviram? Quando escolheu o campo da educação, não ouviram? Era mais pesado, né? Você está maluco? Né? E a gente sabe que o desafio é grande. E a gente faz com uma entrega muito grande. E eu acho que esse é o ponto, é essa entrega que eu queria que a gente levasse para casa e pudesse levar para refletir um pouco. A escola tem um papel extremamente importante no documento da base, que é o quê? Levar isso para a ponta. Quem é a ponta? São os nossos alunos. E levar com intensidade. Levar com riqueza, com significado e da melhor forma possível.
E aí que eu queria que vocês levassem essa intensidade. Eu falo que é uma intensidade muito grande. Isso é muito forte, trabalhar com educação. Para mim, ela está muito próxima de como a gente faz. Se o professor não mudar a prática dele, isso não vai acontecer. E precisa ser intenso, precisa ser vivo, né? A escola particular, ela tem um papel importante dentro do universo escolar brasileiro. A gente sabe que dentro do universo escolar brasileiro, nem que a gente quisesse, a gente ia dar conta de toda a extensão do território com a escola pública. É muito grande, a gente está falando do continente todo, a administração disso é absurda. Então é importante a gente entender que a escola particular tem um papel muito importante na formação do indivíduo, sim. E a gente precisa entender que é com muita intensidade, é com muita vivência e com muita dedicação. E aí quero que vocês levem essa dedicação com a base que a gente falou, com um trecho que eu gosto muito, e eu acho que vale a pena a gente pensar muito como é que a educação impacta na vida dos nossos alunos frente a esse trecho. Tá bom? Não sei se eu vou lembrar. Acho que é isso. Vocês conhecem essa música? Ainda me ajuda, então. Tá? Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força para cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Obrigado. E é com essa intensidade que eu espero que vocês levem a base para a vida da escola de vocês, que levem a base para a prática dos professores de vocês e possam fazer acontecer da melhor forma possível. A base é um documento que tem muitos senões, mas tem uma intensidade muito grande e uma mudança muito grande por trás disso tudo. Tá certo? Abracem o documento, se dediquem a ele, e aí qualquer dúvida, estamos às ordens. Muito obrigado.